Olá, nova direção no grupo de trabalho do Conselho Sindical. Outubro Rosa. Movimentações dos servidores do HC. Tudo isso a partir de agora no Fórum do Trabalhador. Olá, bem-vindo a mais um programa Fórum do Trabalhador. Como eu já destaquei, o programa está recheado de novidades. Neste primeiro bloco, recebendo o Evaldo Nascimento, que é diretor do Sindiserve Saúde, e também o Vanildo Custódio, do Sindicato dos Frentistas de Ribeirão Preto e região. Olá, Evaldo, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. O prazer é meu, André. Muito obrigado pelo convite. Realmente esse programa é muito importante, o Fórum do Trabalhador, o nome já diz tudo, né? Para ajudar o trabalhador de nossa cidade e também de nossa região. Obrigado. Evaldo, funcionários do Hospital das Clínicas. Aqui em Ribeirão a gente está acostumado, todo ano tem movimentação, tem briga. O que acontece nessa relação funcionários do HC e governo do Estado de São Paulo? Talvez seja a própria gestão do governo, né? Porque todos os trabalhadores, ele tem, deveria pelo menos ter o dissídio durante o mês de março. E isso daí não é obedecido pelo governo do estado. Então o que acontece? Os trabalhadores eles acabam ficando com o salário defasado. Então não há outra alternativa a não ser fazer manifestações, paralisações e vários outros tipos de mobilizações, né? Esse ano vocês tiveram maior visibilidade. Foram à Câmara Municipal, foram manifestações em torno do hospital, a sociedade inclusive aderindo mais. A que se deve esse novo momento? Vale lembrar que no último dia 14, na segunda-feira, nós tivemos uma paralisação. E essa paralisação ela foi importante e até mesmo para estar explicando aos usuários do SUS, aos usuários do HC. E muitos deles nos aplaudiram. Isso daí emocionou a todos ali, aquele grupo de 200, 300 pessoas que estavam reunidas. Aplaudiram por quê? Porque eles entenderam que aquele hospital é excelência e que o governo não tem contratado, né, o contingente é bem reduzido e o governo não tem remunerado de acordo com aqueles servidores, aqueles trabalhadores. Então nós ficamos felizes também com esse apoio da população. Isso é muito importante para nós trabalhadores. Conosco mais uma vez o Vanildo Custódio. Vanildo, é o manual da relação patrão-empregado, capital e trabalho. Sempre dificuldade na negociação, né? Isso é uma questão muito complicada, né, André? A gente sabe que o movimento sindical, né, os trabalhadores tem que realmente estar apoiando o sindicato, né, nessas reivindicações, porque a gente sabe o trâmite de uma negociação é muito complicada, né? A gente tem as negociações coletivas e as dificuldades são grandes. Nós estávamos agora mesmo discutindo que tem empresas aí discutindo a questão de redução de direitos dos trabalhadores. Então, muitas vezes, o empresário está preocupado em tirar, às vezes, direito do trabalhador e não conceder o benefício aos trabalhadores, né? Evaldo, vocês trazem uma pauta que tem alguns itens que o cidadão comum, às vezes, tem dificuldade de entendimento. Então, tanto para os funcionários do hospital, mas para a comunidade em geral, explica um pouquinho para a gente essa bandeira do prêmio e incentivo. Como que funciona e o que vocês estão buscando? Pois não. Primeiro, é interessante frisar que os trabalhadores da saúde, eu vou falar dos trabalhadores da saúde, né? Os demais são muito mal remunerados, tá? E o prêmio de incentivo é uma complementação do salário. É uma verba uma verba fundos, né? Uma verba do SUS, tá? Que é repassada ao hospital. E dessa verba, 53,5% deveria ser destinada aos trabalhadores. Quais trabalhadores? Do HC e da FAEPA, da Fundação. E o que ocorre? Isso não vem acontecendo. Então a defasagem se torna ainda maior por não haver esse repasse, né? Só para o pessoal entender. Então nós temos o nosso salário, que não é o dos melhores, e mais a complementação, que é o prêmio de incentivo. E é este prêmio que nós estamos pedindo, é reajuste sobre este prêmio. Mas no caso, o governo federal cumpriu a parte dele? Ele mandou o dinheiro para o Estado ou o governo federal também está atrasado? Não, a verba ela chega, o governo federal encaminha, tá? Apenas não é repassado de acordo para os servidores. Essa verba vem. Inclusive a arrecadação ela tem aumentado ano após ano.
Tá? Me parece que teve um aumento aí de 40% nessa verba aí. E o servidor não tem visto nada dela. Então o governo do estado está se apropriando de um recurso que é do trabalhador. Na verdade, o governo do estado, eu não diria que ele está se apropriando. O que está acontecendo? Essa verba, ela chega lá no hospital, em vez de ser passada para o servidor, eu não posso dizer porque eu não tenho esses dados, não tenho esses documentos. Mas me parece que o governo ele está transferindo tudo para a fundação. Quer dizer, está terceirizando tudo. Então, ao invés de passar para o salário, para fazer a complementação do salário do servidor por meio do prêmio de incentivo, às vezes vai para material, vai para outro tipo de custeio, que não, né, o prêmio devidamente propriamente dito. Aliás, com relação a isso, tinha uma diferenciação dos médicos. O que aconteceu no prêmio incentivo dos médicos e dos demais segmentos dessa categoria? Isso, bem lembrado. Os médicos recebiam um prêmio incentivo no valor de quase R$ 1.300 por mês. Isso quase 700 médicos do HC, 700 médicos contratados. Como esses médicos tiveram um plano de carreira, eles tiveram um reajuste salarial. E nesse plano, eles tiveram que abrir mão do prêmio incentivo. É claro que eles tiveram um reajuste bem maior. Então, este prêmio incentivo que eles deixaram de receber é de todos os servidores do HC. Então, a administração do HC deveria repassar para os demais servidores, o que não ocorreu. E nós estamos negociando desde janeiro para que seja feito esse repasse. Bem lembrado, André, nós não estamos pedindo verba nova, ainda estamos negociando em cima deste dinheiro que já está lá, e que é do servidor. Exatamente. Com relação às 30 horas que o setor administrativo pleiteia, só voltando um pouquinho no tempo, hoje nós temos uma discussão nacional com relação a 30 horas, começou da enfermagem, em Ribeirão Preto atinge enfermagem, farmácia e odonto, mas os funcionários do Hospital das Clínicas já têm a 30 horas na enfermagem. Isso é da época do governo Covas que surgiu isso? Me parece, eu não me recordo bem quando foi, mas já faz algum tempo. E agora, mas somente os funcionários do Estado, os servidores do Estado, né? E agora o pleito é também que a parte administrativa tenha esse valor? Sim, porque a própria OIT, a Organização Internacional do Trabalho, preconiza que assim seja feito, né? Então esses servidores também têm esse direito. E vem pleiteando já durante muitos anos, e parece que só agora está mais ou menos conquistando esse direito. Você passou pela FAEPA, citou aqui a FAEPA. É uma fundação que foi criada pelo governo do estado, a princípio para ajudar o Hospital das Clínicas, mas agora ela contrata, faz procedimentos, recebe recursos. Como que é essa relação FAEPA-hospital? Como que o funcionário fica nisso? Bem lembrado. É uma relação difícil da gente estar explicando como é, porque parece que as coisas ficam obscuras, né? Então fica até difícil de falar. O fato é que o governo, saiu um decreto do governo, uma lei complementar, isso não me recordo bem, em março de 2011, dando o título de OS a essas fundações, né, Organização Social, e o que aconteceu, no caso até da FAEPA, eles têm todo o direito, eles têm mais liberdade de estar trabalhando, de estar contratando, de estar gastando, de estar investindo, mas isso, infelizmente, não é investir no salário do trabalhador. E quando nós falamos desses argumentos, sempre a gente passa pela malfadada terceirização. E o Evaldo postou no Facebook dele um vídeo falando sobre a terceirização. Aliás, uma campanha desenvolvida por alguns artistas e que o Fórum do Trabalhador reproduz para você agora. Até os artistas estão contra a terceirização. Olá, aqui sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil.
Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Quero parabenizar a Associação Nacional dos Magistrados e, no caso, Magistrados do Trabalho, a ANAMATRA, pelo trabalho maravilhoso. E o Fórum do Trabalhador é parceiro nessa batalha. Vanildo, pela primeira vez, Ministério Público, Magistratura, unidos ao movimento sindical em uma bandeira. Isso é importante, né, André? Eu acho que nós temos essa preocupação quando a gente vai discutir a convenção coletiva na nossa categoria. Tem uma cláusula lá que é proibido contratar empregado de terceiro, exceto segurança e pessoas dependentes da família, né? Então, quer dizer, a gente sabe muito bem que as empresas, para se lucrar cada vez mais, tem essa prática dentro da empresa com o objetivo de pagar menor salário, menores direitos para os trabalhadores, precarizar realmente o trabalho de ambas as categorias aí. Eu acho que é importante essa campanha. Evaldo, você como profissional da saúde já está acostumado em todos os setores da saúde, tentam terceirizar de qualquer forma e é necessária a resistência. Com certeza. O HC pode-se dizer que uma boa parte dele já está terceirizado, né? Várias empresas já encaminham funcionários para lá. E, na verdade, o serviço tem se tornado precário, né? Inclusive na limpeza. E veja bem, o que eu estou dizendo aqui é algo importante. Eu estou falando da limpeza de um hospital, né? Então, gestores, governo do estado, secretário da saúde, deve prestar atenção nisso, porque a limpeza em um hospital tem que ser a melhor. Aliás, eu como servidor do HC há 13 anos, André, eu posso aqui te afirmar que há 10 anos, há 7 anos atrás, o hospital era bem limpo e hoje ele é mascarado, tá? Porque esses servidores terceirizados, eles trabalham num número reduzido, não são maus profissionais não, eles trabalham num número bem reduzido, trabalham muitas horas, são realmente espoliados, são explorados, eles não dão conta realmente de fazer um serviço de primeira. Por isso que nós devemos abrir realmente os olhos para as terceirizações. Entre as várias mazelas que as terceirizações trazem na relação profissional, uma delas também é o assédio moral, que é mais presente. O funcionário terceirizado, ele é mais frágil, ele tem menos recursos de defesa, tanto de representação sindical, quanto na própria relação interpessoal. E no caso, você também acompanha bem essa matéria, participa de um seminário, aliás, vamos para a segunda edição do seminário. Quero que você fale um pouquinho sobre o seminário e sobre o assédio moral e as relações interpessoais. Ok. Eu sou também secretário do NUCANT, Núcleo de Combate ao Assédio Moral. Vale lembrar, quero citar aqui o nome do nosso presidente, o Sidmar de Oliveira, está na verdade fundador deste núcleo, juntamente com o apoio do professor Dr. Sérgio Codato, né, que também nos acompanha, nos apoia até hoje. Esse servidor, na verdade, ou melhor, ele é o servidor. Só para que fique claro, o NUCANT, este núcleo, ele foi fundado por servidores, por trabalhadores do setor público e privado, e dentre eles, muitos sofreram assédio moral, né? Então, por isso, resolveram fundar este núcleo. Vocês têm uma atividade agora, vai ser realizada no Santa Teresa, pode divulgar, fica à vontade. Obrigado. Na verdade, é o segundo seminário sobre assédio moral e relacionamento interpessoal, que será realizado em 2 encontros, André. O primeiro vai ser agora no final do mês, no dia 30 de outubro, tá? Às 9h30 da manhã, no Hospital Santa Teresa, no espaço de humanização. Eu gostaria de lembrar que o primeiro seminário foi feito quando o núcleo ainda não estava oficializado, tá? Foi em setembro do ano passado, foi um sucesso, foi no espaço CEAPS do HC. Hoje eu não sei porquê, nós estamos com a dificuldade de arrumar espaço lá, né? Eu não sei, vou procurar saber o porquê. E nós teremos o segundo encontro no dia 19 de novembro,
né, que ainda não está definido. Provavelmente vai ser ali no auditório do Direito ou da Medicina da USP. Qual é a relação hoje? Qual a dificuldade maior? O assédio é muito presente, ele é numa categoria específica, ele atinge todos os níveis. Fale um pouco sobre isso. O assédio ele é presente, ele atinge várias categorias, tá? Ele vai na horizontal, na vertical, mas infelizmente os gestores, os patrões, seja do setor público ou privado, eles não querem aceitar, eles têm essa dificuldade, né? Porque às vezes quando se fala de assédio, pensa que é somente o patrão que está assediando. Não, pode ser um chefe, pode ser um outro colega, mas a empresa em si, ou a instituição pública ou privada, eles têm a dificuldade de estar aceitando esse assédio, por quê? Com medo de manchar a empresa. Mas na verdade essa empresa, essa instituição, ela acaba sendo manchada quando o trabalhador ele fica doente e acaba se afastando. Inclusive o assédio pode até levar ao suicídio. Vanildo, os frentistas também têm um trabalho importante com relação a isso, também acompanham de perto as práticas de assédio moral nos postos de combustível. Sim, nós temos acompanhamento aí, nós temos ações trabalhistas na justiça quando ocorre algum caso que o trabalhador certamente é assediado de uma forma ou de outra. Então nós acompanhamos isso de perto e não deixamos que as pessoas possam explorar os nossos trabalhadores, né? Frentista, tem novidade, muitas ações saindo e recentemente alguns pagamentos que estão sendo feitos. Conta pra gente aí, tá chegando dinheiro no bolso do trabalhador? Então, André, a gente tem esse trabalho feito perante o nosso departamento jurídico. Tem algumas empresas da nossa região que muitas vezes têm alegado que nós não representamos esses trabalhadores, que é o caso da Copercana de Guariba, onde o sindicato moveu uma ação de cumprimento e recebeu essa ação para estar repassando para esses trabalhadores uma ação de R$237 mil, né, onde que esses trabalhadores não recebiam ticket de refeição, cesta básica, né, e faz valer o direito do trabalhador, ou seja, o cumprimento da convenção coletiva. Na tela nós estamos mostrando a imagem da trabalhadora recebendo, ela está de lado até para não identificá-la, uma boa lada e realmente vale a pena o trabalhador procurar a representação sindical, fazer valer os seus direitos. Sim, claro, eu acho que é importante a gente, através de uma ação do Ministério do Trabalho, uma ação de uma fiscalização, que constatou que esses trabalhadores realmente não recebiam o direito e que veio até o sindicato a relação dos funcionários, que realmente não recebiam, e o sindicato moveu essa ação de cumprimento e fez o processo, foi até o TST, quando voltou, já voltou para que a empresa pagasse os direitos dos trabalhadores. Evaldo, neste ano a maioria dos sindicatos de funcionários públicos completa 25 anos, até porque é com o advento da Constituição que foi permitida a sindicalização. Como que está a adesão lá? Os funcionários do HC têm buscado a sindicalização, têm lutado pelos seus direitos? Olha, o trabalhador de hoje em dia, eu observo que ele tem adquirido uma maior consciência, mas obrigado até pela pergunta, por quê? Para chamar a atenção mais ainda dos nossos trabalhadores, porque o patrão, seja ele do setor público ou privado, ele conhece o sindicato, ele sabe o que é o sindicalismo, agora falta você, trabalhador, é o sindicato que vai te apoiar, é ele que é a base de sustentação para todos os trabalhadores do setor público e privado. Realmente, André, está havendo uma adesão, tá? Os servidores, os funcionários em geral do setor público e privado têm lutado e têm buscado os seus direitos, mas ainda falta uma maior mobilização por parte dos trabalhadores. Por isso eu chamo essa atenção para os trabalhadores. Filie-se ao seu sindicato, seja ele do setor público ou privado. E falando em sindicalização, o ex-presidente Lula escreveu uma carta essa semana para uma montadora famosa, a Nissan, principalmente para sua empresa, para sua base nos Estados Unidos, no estado do Mississippi. E a informação que nos chega é que existe nos Estados Unidos uma grande campanha contra os sindicatos, campanha para que não aconteçam sindicalizações, e a Nissan no Brasil permite sindicalização, respeita a relação sindical, mas nos Estados Unidos precisou da intervenção do ex-presidente Lula. Vanildo, parece que problemas não só acontecem no Brasil não, lá também a relação capital e trabalho é mais intensa, aliás é a base do capitalismo, né? Então, você vê, André, às vezes a gente tem acompanhado aí o noticiário constantemente, tanto aqui como fora do nosso país,
Os empresários muitas vezes eles procuram sempre desmobilizar cada vez mais o sindicato, né? Ou seja, os trabalhadores, com o objetivo de cada vez mais lucrar, né? Eu sempre comparo que o trabalhador é igual à máquina da empresa dele. O dia que ficar doente, não precisar mais, joga essa peça fora, coloca outra no lugar. Então é isso que o trabalhador tem que ter consciência, ele tem que ter o sindicato, a diretoria, cobrar do seu sindicato a participação na negociação e na fiscalização perante a empresa. Vamos agora chamar mais outro destaque da semana. A empresa Seara foi multada em 5 mil pelo Tribunal do Trabalho porque ela determinava, ou aliás, ela proibia que as suas empregadas utilizassem o banheiro. A recomendação era que durante o dia, apenas 14 minutos, divididos em alguns períodos, e a trabalhadora, no caso dessa ação, ela trabalhava desossando frangos, tinha 14 minutos saindo da linha de produção, indo ao banheiro, tirando luva, bota, máscara, fazendo as necessidades e retornando ao seu posto de trabalho. Ela buscou a justiça e a justiça reconheceu o seu direito. Evaldo, no seu segmento específico, acontece isso no HC? Tem horário para ir ao toalete? Ou pelo menos isso o trabalhador está podendo? Felizmente, nesse ponto aí, o servidor lá ele está livre. Ele pode ainda ir ao banheiro, né? Mas vale lembrar que o servidor público ele é muito assediado. É uma visão, às vezes, do pessoal pensa que não, porque fala, ele é concursado, ele tem estabilidade, então ninguém vai mexer com ele. E isso não é verdade. Justamente pelo motivo da pessoa, do servidor ter essa estabilidade, né, talvez o seu chefe ter que digeri-lo ali, né, entre aspas, durante anos ou até aposentadoria, então dá-se aí uma perseguição. Realmente no setor público a perseguição é tamanha, né? Haja vista que eu quero fazer uma colocação que a vice-presidente do Nucante, ela sofreu assédio moral, ela foi uma das primeiras, ou talvez a primeira no Brasil, que ganhou um processo da justiça, né, por ter sofrido assédio moral, que é a Regina Leal. Inclusive ela apareceu num outro programa, que é do Pedro Bial, na Moral da Globo, e eles não costumam, né, chamar qualquer pessoa. Então realmente foi impactante, foi importante essa vitória. Muito bem, mais uma notícia da semana. Uma desempregada garantiu na justiça o direito à licença maternidade. Explicando, essa trabalhadora trabalhava em um supermercado, era registrada durante 2 anos, fez suas contribuições ao INSS. Posteriormente, ao ser demitida, ela continuou fazendo as suas contribuições de modo individual, cessou a contribuição, engravidou e o INSS não quis garantir o direito à licença maternidade. A justiça veio, reformou a decisão, entendendo que tem sim que pagar. Mais uma vez, Vanildo, o INSS tentando fugir das suas responsabilidades. O cidadão contribui, na hora do vamos ver, é uma dificuldade. Sim, André, eu acho que o trabalhador tem todo o direito de buscar na justiça, né, aquilo que acha que pode ser revertido numa situação, no caso da estabilidade da gestante, né? Tem muitas companheiras que a gente sabe, quando o patrão, né, digamos assim, descobre que ela está grávida, ali já começa uma perseguição à trabalhadora, né? Então eu acho que é importante ela ficar ciente e saber procurar seus direitos na justiça, porque é só na justiça que muitas vezes faz valer o direito do trabalho, né? Então é importante isso. Vamos ao nosso quadro agora, Minuto da Inclusão. Bom, no Minuto da Inclusão de hoje vamos falar sobre uma informação. A presidente Dilma Rousseff, durante o seu programa Café com a Presidenta, informou que vai ampliar os recursos destinados ao programa Viver Bem, que é um programa do governo federal visando acessibilidade, visando garantia dos direitos na escola, no trabalho e nas relações pessoais. Segundo a presidenta, as unidades do Minha Casa Minha Vida, todas terão adaptações conforme a necessidade das pessoas com deficiência. No caso das pessoas com deficiência visual, por exemplo, os botões da casa terão todos identificação em braille. A pessoa que tem deficiência visual,
poderá também ter sinais sonoros na residência. Já o com deficiência auditiva, a campainha da casa é acionada através de sinais luminosos. Enfim, uma série de investimentos para garantir mais acessibilidade ao brasileiro com deficiência. Vanildo, um investimento necessário, né? Muito importante. Eu acho que a gente tem que, cada vez mais, André, procurar colaborar com esse pessoal que tem deficiência, porque a gente sabe que são seres humanos que a gente tem que dar oportunidade. Como eu já falei em outros programas anteriores aqui, tem muitas empresas que não têm esse tipo de visão, né, de estar contratando, que é aquela questão, né, das metas, de estar cumprindo de acordo com a lei. Eu acho que a gente tem que, com apoio agora da Dilma, no sentido de fazer valer o direito do deficiente físico, fazer cumprir as exigências perante as empresas, né? Fazer com que esses trabalhadores possam ter acesso e também ter dignidade, que é o mais importante para esses trabalhadores. Evaldo, no caso de vocês, agora, acesso através de concurso já tem as cotas garantidas, né? Sim, isso é muito importante. E a lei dos concursos já garante, né? Então isso daí acaba facilitando o acesso para as pessoas portadoras de deficiência. Quer dizer, mas eu acho que a gente ainda pode caminhar um pouco mais, viu, André? Eu acho que dentro não somente do serviço público, mas também do setor privado, deveria estar abraçando aí essa questão e estar contratando mais, porque na verdade fala em deficiente físico, mas o deficiente físico, a maioria deles pode exercer vários tipos de funções, vários tipos de trabalho sem nenhum problema. Eu acho que falta um pouquinho mais do poder público e também do setor privado, tá, para a gente avançar. O Brasil tem tudo para avançar, tudo. Tem dinheiro, né, o governo está caminhando, a economia está estabilizada. Eu acho que falta um pouco mais de carinho para os trabalhadores, e dentre eles os portadores de deficiência física. Quero agradecer a sua participação. Reforço o convite para o seminário. Claro, dia 30 de outubro, às 9h30 da manhã, no Hospital Santa Teresa, no Espaço de Humanização. E teremos um segundo evento no dia 19 de novembro, a ser confirmado ainda, definido o local e horário, tá? Mas vai ser ali no Complexo HC USP. Para quem quiser se inscrever, tá? Porque costuma até encher, preencher todas as vagas, tá? Inclusive no último seminário foi assim, o ano passado foi assim, muitas pessoas ficaram de pé, eram 200 cadeiras, então foi bem mais, o número foi bem maior que isso daí. Então quem quiser já fazer a sua inscrição, pode estar enviando um e-mail para o nucante.rp@gmail.com. Repetindo, nucante.rp@gmail.com. Nucante com MT mudo no final. E também nós temos o telefone aqui, tá? O celular é o 9, o DDD 16, é o 981381485, repetindo, 981381485, e o 992889466, é só ligar ou enviar o e-mail. Obrigado, Vanildo, mais uma vez juntos, muito obrigado pela participação. Obrigado, André. Estamos aí para participar, só chamar que a gente vem aí para falar a respeito da nossa categoria e demais, né? Muito obrigado. No próximo bloco, duas mulheres poderosas vão conversar conosco. Mas antes, estamos no mês de outubro, vamos à campanha do Outubro Rosa. Você tem o direito de saber. Só o autoexame não basta. Nem todo câncer de mama é igual. A mamografia é o melhor método para diagnosticar o câncer de mama precocemente. Mulher consciente, não aceite informação pela metade. www.mulherconsciente.com.br. Outubro Rosa. Mulher consciente na luta contra o câncer de mama. E nesse bloco eu já estou com o meu laço rosa, porque eu estou recebendo duas mulheres muito importantes no movimento sindical, a Regina Pessotti, do Sim Comerciários, e a Adriana Moscardin, do Sindicato dos Bancários. Sejam bem-vindas ao Fórum do Trabalhador. Adriane, que agora recebeu mais uma missão. Obrigada, André, pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui participando do Fórum do Trabalhador. É uma missão difícil,
substituir o José Roberto, que por 2 anos ele fez um excelente trabalho com o grupo de trabalho no Conselho Sindical, junto com a Gerência Regional do Trabalho, né? E a minha expectativa é substituí-lo da melhor forma possível, cumprir minha missão. No último programa, o Zé Roberto esteve aqui conosco, fez um balanço das suas atividades e destacou principalmente a unidade que o movimento sindical de Ribeirão Preto tem experimentado, unificando, apesar das suas diferenças, unificando bandeiras de luta na defesa do trabalhador. Você acredita que é possível continuar? Sim, nós temos que fazer o possível para continuar esse trabalho que foi muito bem feito pelo Zé Roberto, essa unidade das centrais sindicais, embora posições políticas diferentes, nós conseguimos manter em Ribeirão Preto a união das centrais sindicais em defesa dos trabalhadores, em defesa da bandeira de luta das centrais, e nós temos que continuar esse trabalho, sim. Bem-vinda, Regina. Recentemente você foi galgada também a outros postos e agora a Adriane tendo esse reconhecimento no movimento sindical, você entende que isso vem valorizar ainda mais a mulher e principalmente a mulher sindicalista? Com certeza, André. A mulher passa por uma transformação, né, na atividade profissional. Então, como nós aceitamos todos os desafios, né, Adriana, eu tenho certeza que a Adriana vai dar conta tranquilo da continuidade do trabalho do Zé Roberto, que aliás fez muito bem, e a oportunidade para que a mulher possa estar mostrando o trabalho dela também com garra, com atividade, com o comprometimento que nós temos. Então, é uma oportunidade muito importante e que nós, a cada dia nós estamos provando, porque a mulher precisa de provar muito de que ela é competente e de que ela tem essas qualidades. Mas surgindo, obviamente, a oportunidade, não tem dúvida de que nós damos conta do recado. Adriane, recentemente o Fórum do Trabalhador destacou a greve dos bancários e mais um ano de luta, mais um ano de mobilização. Você que é da direção de Ribeirão e região, um pequeno balanço desse movimento. A greve foi positiva, embora difícil, 23 dias de greve. Nós sabemos a dificuldade da população com os bancos parados esses 23 dias, né? E agradecemos a compreensão da população a nosso favor. Nós estávamos pedindo 11,93, de início o banqueiro fez a proposta, FENABAN, 6%. Não foi aceita a proposta e durante os 23 dias de greve uma conquista foi otimista para nós, 8,5% em cima do piso, 8% em cima das demais verbas e 10% em cima da parcela fixa da PLR. E nós saímos de uma greve de 23 dias vitoriosos. Terminada a greve, a imprensa anuncia que o Bradesco, por exemplo, teve uma lucratividade fantástica nos últimos meses. Para você, como sindicalista, como que é isso? O patrão sempre chega na mesa, coloca uma série de dificuldades, não quer colocar os lucros, não quer compartilhar isso que já é garantido nas convenções e é necessário 20, 23 dias de mobilização para o recebimento. Como que é isso na cabeça do sindicalista e do bancário em geral? Pois é, André, seria desnecessário esses 23 dias de greve perante um lucro desse, né, dos bancos, que hoje no mundial é o que mais lucra no país, são os banqueiros, com tarifas altas para a população. Nós temos que mobilizar a categoria, a dificuldade dos funcionários bancários de banco privado fazer greve, aderir à greve, sofrer uma retaliação ao retorno da greve, descontam os dias parados, e nós entendemos que não precisaria disso. Teria que ter uma maior conversação na mesa de negociação, os banqueiros serem mais maleáveis aí nessa negociação. Não precisaria 23 dias de greve. Regina, no seu segmento, os patrões reclamaram muito da greve dos bancários, alegaram prejuízos que estavam tendo nas suas negociações, mas os comerciários foram próximos, foram solidários aos bancários. Como que está essa relação? Comércio, banco, comerciários, bancários. Nós entendemos que, como a Adriana colocou, realmente, a princípio foi um desconforto, né? Porque o que move a economia de um país, obviamente, é essa transação bancária, né?
Então, é esse movimento de dinheiro que tem através dos bancos. Então, a princípio, nós sentimos muito, né? Todos sentiram, até a dificuldade da própria pessoa no início ter uma orientação para fazer sua movimentação bancária, mas é importantíssimo isso. Porque se nós temos essa arma na mão, que é uma maneira coercitiva de conseguir esse aumento, por que não, né? Então, nós vimos com bons olhos mesmo, entendemos que temos que estar juntos, porque é uma maneira de chegar a este patamar de aumento. Não precisaria de chegar a esse momento se eles fossem mais francos. O capital de trabalho é muito próximo, então um precisa do outro. Agora, na hora de realmente dividir ou valorizar o trabalhador, precisa de chegar a esse ponto. A princípio, como eu coloquei, teve realmente esse problema, não foi muito confortável passar por essa situação, mas parabenizo os bancários pela conquista, parabenizo a população pelo comportamento também, e se for preciso, nós vamos também para essa guerra, por que não? Fórum do Trabalhador continua na luta contra a terceirização. Mais um vídeo da Associação dos Magistrados, também presente nessa luta. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? E você, bancário? Sabe muito bem do que nós estamos falando, Adriane. Terceirização chegou nos bancos com tudo. Chegou, André. Infelizmente chegou. É difícil conviver com isso porque é vergonhoso. Nós enfrentamos isso todos os dias. O próprio bancário, ele é obrigado a indicar um correspondente bancário que ele não recebe de quem não é cliente do banco, e ele tem que indicar aquela pessoa, a população, para um correspondente bancário. Esse correspondente bancário tem uma jornada maior que a de um bancário, um salário reduzido, não tem os benefícios de um bancário e exerce a mesma função. Nós temos que conviver com isso todos os dias e nós estamos combatendo na luta aí junto contra a terceirização. O trabalhador bancário da linha de frente, eu acredito que ele fica extremamente constrangido. Eu já visualizei essa cena de chegar para pagar uma conta no seu banco, no banco da sua rua. Você chega no banco, já tem uma plaquinha, ou então um funcionário fala, não, o senhor atravessa a rua e paga ali no correspondente. Que coisa louca é essa? Como vocês trabalham isso? É vergonhoso, né, André? E essa orientação vem da diretoria do banco, os funcionários, os bancários são obrigados a cumprir essa determinação e indicar o correspondente bancário. Isso nos incomoda muito. Tanto que nós fazemos a atuação do sindicato nos bancos contra o tempo de fila, indicamos, orientamos a população a procurar o PROCON, procurar seus direitos. Por quê? O banqueiro tem que contratar bancário, tem pouco bancário, daqui uns dias são máquinas substituindo o bancário e correspondente bancário atendendo, que são os terceirizados, atendendo, e o cargo de bancário vai ser extinto, né? Atenção, mulheres, estamos na campanha Outubro Rosa, mais um vídeo explicativo para você. O Hospital do Câncer de Muriaé, da Fundação Cristiano Varela e o Cine Veredas se uniram para falar de algo importante para todas as mulheres. Câncer de mama. A maior causa de morte entre mulheres brasileiras.
quase 50 mil novos casos por ano. Um inimigo que pode ser vencido com informação. O câncer de mama, como o próprio nome diz, afeta as mamas, que são glândulas formadas por lobos, que se dividem em estruturas menores chamadas lóbulos e ductos mamários. É o tumor maligno mais comum em mulheres. De forma geral, o câncer de mama não tem uma causa única, mas alguns fatores de risco merecem atenção. Aumento da idade, menarca precoce ou idade da primeira menstruação, menopausa tardia, nunca ter engravidado, ter tido o primeiro filho depois dos 30 anos, histórico familiar. Existem também os fatores de risco modificáveis, relacionados ao estilo de vida, como excesso de peso e ingestão regular de álcool. Mas independentemente de ter ou não algum fator de risco, toda mulher deve ter em mente a importância da prevenção e do Dia Rosa, o dia da sua mamografia anual. Isso porque a mamografia é o único exame capaz de detectar tumores menores de 1 centímetro. Com esse tamanho, o nódulo ainda não pode ser sentido com as mãos, mas se diagnosticado e tratado rapidamente, as chances de cura chegam a 95%. Lembre-se, toda mulher tem direito a um dia rosa por ano, o dia de fazer sua mamografia. Seja uma mulher consciente. Faça sua mamografia anualmente. Bom, e a mulher trabalhadora, por vezes, acaba não tendo muito tempo. Ela trabalha fora, trabalha em casa e esquece de dedicar um dia, né, Regina? Um dia seria suficiente para que ela procure seu ginecologista, para que ela faça o exame. No dia a dia ela pode fazer o autoexame, mas a mamografia é aquela que realmente dissipa qualquer dúvida. Isso é verdade, porque nós mulheres acabamos assumindo essa vida corrida, né, para cuidar dos pais, cuidar dos filhos, cuidar do trabalho, e nós cobramos muito perfeição de nós mesmos e acabamos esquecendo da saúde e que nós somos mais vulneráveis ao câncer de mama. Não que o homem também pode ocorrer no homem, mas a mulher tem muito mais probabilidade de acontecer isso. Então, por isso que eu estou de rosa, para chamar a atenção, que é uma campanha nacional, uma campanha internacional, no sentido de outubro, chamar a atenção das mulheres para que se toque pela vida, se toque realmente no sentido literal de fazer um autoexame na hora que estiver tomando banho, na troca de roupa, e sentindo qualquer dúvida, procure o médico. Mas somente esse toque não vai impedir de que ela possa estar desenvolvendo doença. Então a mamografia é importantíssimo, pelo menos acima de 50 anos. A cada 2 anos é importante buscar um posto de saúde, buscar o seu convênio, buscar um médico e fazer a mamografia, que é o que vai dissipar de tudo se realmente está provável a doença ou não. E se tiver a doença, ela é tratada em tempo, ela é tratada bem mais cedo, a cura é 100%. Então é necessário de que nós tem 1 minuto, como você falou, um dia, 1 minuto, mas se não bastasse um mês inteiro de outubro, então, para chamar a atenção de nós, mulheres, para que é importantíssimo cuidar do autoexame, cuidar da saúde, principalmente o câncer de mama. Adriane, os banqueiros costumam facilitar a vida das bancárias? Existe algum programa específico? A FEBRABAN patrocina alguma coisa ou os bancos de modo individual? Não, André. Não tem. Na categoria dos bancários, na convenção coletiva, tem um dia por ano para ir ao médico, levar filhos e os pais. Mas no caso específico da mulher, não. O banqueiro não facilita. Ainda nós acreditamos que a mulher tem a dificuldade devido a tantas funções. Ela tem a responsabilidade da casa, os filhos,
responsabilidade com o trabalho e ela vai deixando a sua qualidade de vida de lado, né? Então é importante abordar esse tema, que as mulheres façam autoprevenção. Você que já passou da fase da prevenção, você que já está com câncer, o paciente, o portador de câncer, ele tem algumas vantagens. Ele tem o saque do fundo de garantia, tem isenção de imposto de renda, tem transporte coletivo, tem desconto na aquisição de bens como carros adaptados. Doutora Regina, no caso de um comerciário que eventualmente está com câncer, ele tem todo esse direito não está sendo garantido para ele. O que ele deve fazer? Olha, ele pode buscar na justiça, através que os direitos sejam cumpridos. Então, para isso, o sindicato mantém um atendimento jurídico gratuito que vai fazer todo o caminho que, judicialmente, ele busca esse direito e, com certeza, é concedido porque é um direito previsto em lei. Então, ele pode buscar, sim, que ele vai ter o seu direito garantido para que possa, de uma certa forma, dar mais conforto para ele nesse momento super difícil que é a doença, né? E dentro desse trabalho, André, chamando a atenção por toda a tribulação que nós temos como mulher, nós estamos programando aqui em Ribeirão Preto uma caminhada mesmo com relação ao Citoque para a Vida, que vai acontecer no dia 26 de outubro, saindo aí do Mercadão, né, conhecido Mercado Central, uma caminhada mesmo para a vida, né, que vai ser, nós estamos distribuindo as camisetas, vai ser trocado com 2 litros de leite, e que para que a pessoa realmente possa ter consciência, chamar a atenção, então com movimentos que possam ser mais populares para chamar a atenção de que nós temos que nos cuidar. Temos os direitos garantidos, temos inclusive medicamentos específicos garantidos, gratuito garantido para isso também, mas primeira coisa é cuidar de si, olhar para si, como se fosse dizer assim, um dia, né, bota aí um pé no freio e cuida de si para que possa realmente ter uma longevidade aí saudável. Adriane, o Zé Roberto esteve aqui e até sugeriu, nós conversamos da possibilidade de o Sereste ampliar essas campanhas com relação a isso, a gente cobrar mais da prefeitura. Eu me comprometi, ontem, terça-feira, eu apresentei na Câmara uma indicação para que a Prefeita Municipal crie algumas ações mais permanentes para que a mulher tenha essa possibilidade, para que a mulher trabalhadora consiga realizar o exame preventivo. Você agora, como mulher, assumindo o grupo de trabalho, tenho certeza que também vai levar essa bandeira adiante. Sim, é muito importante, né, André? Nós temos vários conselhos e temos que trabalhar isso nos conselhos e também, como nós estamos falando de trabalhadores, o sindicato se preocupar também em colocar no acordo coletivo, na convenção coletiva e ampliar essa preocupação, que é uma responsabilidade social também, né? Com as empresas têm que ter responsabilidade social, orientar, cartilhas de orientação, então é muito importante essa divulgação e esse trabalho junto com o Sereste. Regina, outubro, além do Outubro Rosa, é outubro comerciário, muitas atividades. Vocês estiveram fora, foram a Águas de São Pedro, me conta um pouquinho o que aconteceu desse encontro comerciário. Nós tivemos um seminário, né, 3 dias, obviamente, buscando informações, buscando atualizações, com os companheiros comerciários de todo o estado, exatamente para que nós possamos atender melhor a categoria. Então nós tivemos 3 dias somente discutindo a profissão comerciária, discutindo o próprio custeio sindical, como que nós vamos estar fazendo isso, e também de que maneira o dirigente sindical vai estar trabalhando, né, com todas essas mudanças, com todas essas alterações, e foi assim bastante proveitoso. E voltamos com muito mais responsabilidade e para que possamos passar isso para o trabalhador comerciário com mais segurança, né? Então isso acontece anualmente, foi o 22º congresso que nós tivemos, e é um encontro de trabalhadores com o mesmo objetivo, né? Que todos nós trabalhamos no comércio, então foi muito proveitoso, sim. Inclusive surgiu uma frente parlamentar mista, são os parlamentares na Assembleia Legislativa comprometidos com a classe comerciante. Sim, foi lançado em Brasília e depois simultaneamente em São Paulo, essa frente parlamentar, para estar cuidando somente dos problemas que acontecem com a categoria comerciária. Porque até então busca somente produção, né? Busca cumprimento de metas, o melhor atendimento, o melhor produto, o melhor posicionamento social, mas politicamente nós não temos políticas específicas, não tínhamos políticas específicas para o comerciário.
Então agora nós temos o dia 30 de outubro, que já é considerado o dia do comerciário, também com um benefício, né, que nesse dia até eu chamo a atenção dos comerciários, que dia 30, obviamente nós não podemos fechar o comércio. Aliás, é isso, eu tinha até uma dúvida de alguns comerciários que entraram em contato com o nosso programa perguntando, não é um feriado, mas aí eu descanso esse dia, compenso depois, vou receber, como que a empresa deve agir? Olha, como não é feriado, nós não podemos fazer feriado desse dia, porque nós vivemos de compra e venda, né? Então, nosso salário é feito através das nossas vendas. Mas, ao trabalhar esse dia, a pessoa vai ter um dia de folga dentro desse período desse ano, ela tem um dia de folga, ou vai receber em dobro como horas extras, né? Então, dia 30 de outubro é o dia do comerciário, não é feriado, mas pode dar folga nesse dia, sim, ou folga num outro dia da semana, ou mesmo a remuneração em dobro, que já está, inclusive, é convencionado isso, né? É uma obrigação de fazer da empresa. Aí nós temos para comemorar. E aí foi a semana todinha, né? O mês todinho de outubro que nós fizemos de atividades aí para estar comemorando exatamente o dia do comerciário. Aliás, no programa da próxima semana nós vamos mostrar um pouquinho do baile do Caribe, baile que foi muito gostoso. Que calendário é esse? Que agenda pesada os comerciários merecem, né? Merecem. E nós estamos encerrando agora no dia 30 com o concurso de poesia, que nós também fizemos durante o mês, né? Foram classificadas as melhores poesias e serão homenageados 2 comerciários, um homem e uma mulher, que são associados e estão trabalhando no comércio há mais tempo. Então, dia 30 de outubro também, nós encerramos o mês do comerciário com a entrega da premiação da poesia e a entrega do certificado para os 2 comerciários mais antigos. Eu deixei para esse segmento final para a gente conhecer um pouquinho mais a Adriane. Adriane, você está no movimento sindical há quanto tempo? Há 10 anos. E você é bancária há quanto tempo? Eu sou bancária há 26 anos, completo agora em novembro. O que despertou para você participar do movimento sindical e ir para a diretoria? Na verdade, André, eu sempre gostei. Eu sempre acompanhei, quando eu não era do sindicato, eu estava na ativa, eu acompanhava o trabalho dos outros diretores, admirava o trabalho dos outros diretores, sempre gostei, procurei entender, participar, perguntar, curiosidade, né? E foi nessa de curiosidade, defendendo mesmo, sem ser sindicalista, eu defendi o direito do meu companheiro do lado. Falava, isso não está correto, o que está acontecendo, não pode deixar acontecer isso. Então eu acho que já está no sangue, né? E eu fui convidada a participar, a concorrer à chapa, fui eleita e eu gosto do que eu faço hoje. Nós já perguntamos isso para a Regina, vamos perguntar para você como consegue conciliar ser mãe, ser esposa, ser mãe, trabalhadora, sindicalista, agora assumindo mais essa responsabilidade no grupo de trabalho. Sei que você participa de alguns conselhos, está sempre viajando, congressos. Como conseguir conciliar e conseguir fazer a defesa do trabalhador? Olha, André, não é fácil, mas nós mulheres, eu sei que tanto eu, Regina, qualquer uma outra mulher, faz e faz bem feito. Porque quando gosta do que faz, se compromete. Tem um comprometimento de fazer bem feito. E também eu gostaria de abordar um tema aqui que eu acho importante, que é a responsabilidade compartilhada, a Convenção 156 da OIT. Quando nós temos um companheiro em casa que compartilha as responsabilidades do lar, os afazeres, busca a criança na escola, ajuda. Então ele está nos ajudando aí no mercado de trabalho, na frente do mercado de trabalho. E no seu caso, o companheiro já aprendeu, inclusive, a cozinhar. Me ajuda de todas as formas. Já cuida de tudo. Tudo. Assim você tem mais energia para fazer a defesa, sim, não só dos bancários, mas de todas as categorias. Né? Sim. Doutora Regina é um exemplo, a nova relação familiar, né? Exatamente, né? É a quebra do paradigma, né? Se o esposo chegava em casa e tinha lá o chinelinho, a roupa, tudo certinho para ele tomar banho, hoje ele vai buscar e, se possível, deixar para a mulher, porque ela chega mais assoberbada. É uma mudança realmente de paradigma, é uma situação muito nova para nós ainda, apesar, eu estava até achando interessante, né? Já estou há 40 anos no mercado de trabalho e há 20 no sindicato, né? Então, já acostumei bem com essa história, mas eu ainda vejo que não tem
não compartilha tanto. Os homens ainda, muitos deles, não compartilham tanto com a vida da mulher. Ele pode até depender dela financeiramente, admirar o trabalho dela, usufruir do rendimento dela, mas ele ainda não respeita ela como profissional e cobra muito a presença dela. Então ainda tem um choque ainda, né? Eu vejo que tem um choque de relação ainda nesse sentido. Mas tenho certeza que com a mudança do tempo, a mudança de comportamento social, a mulher vai estar trabalhando mais tranquila, dizendo, olha, estou saindo, não sei a hora que chego, ou estou viajando, cuida aí da casa, dos filhos, e isso vai ficar muito tranquilo, que ainda não é. Ainda tem muitas mulheres sendo maltratadas, ainda tem muitas mulheres sendo mortas, muitas mulheres sendo exploradas, por força ainda de não ter aceitado muito bem essa condição da mulher fora de casa, né? Eu ainda falo mais, eu acho que quando nós fomos para o mercado de trabalho, nós não conseguimos negociar. Né? Então, assim, ó, tudo bem, estou indo para o mercado de trabalho, vou contribuir financeiramente e você vai cuidar disso. Não foi feito isso. A mulher começou a trabalhar como se fosse fazer de conta, costurando roupas de soldado, costurando bolas para que eles pudessem distrair um pouquinho, até mesmo que meio que escondido. Tanto que quando ela conseguiu o direito de voto. Né? Então, vai demorar um pouquinho ainda para essa sociedade que ainda é muito machista. Vai demorar um pouquinho, aí nós sofremos nesta relação, mas tudo caminha para a aceitação, porque não tem mais volta, né? Mulher não tem volta de sair do mercado de trabalho. Agradeço a participação das duas. Vamos aos trabalhadores da semana. Lembrando que o nosso encontro aqui na Tati TV é toda quarta-feira às 19 horas e horários alternativos aos sábados às 13 horas e 30 minutos. No rádio nós estamos na Rádio 79, no AM 590, de segunda a sexta às 9 horas, com o boletim Fórum do Trabalhador e o programa especial aos sábados das 8 às 9. Você sintoniza 79 em www.radio79.com.br. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Fórum do Trabalhador.